Olá, pessoal. Sou Fernando Rosário de Souza, professor de História, e também, como muitas pessoas, estou de cabelos em pé, tentando entender o que está acontecendo na região da Rússia e da Ucrânia. Vou ler um vídeo curto com noções introdutórias sobre o que está acontecendo. Lógico que para entender aprofundadamente, seria necessário um vídeo muito longo, e essa não é a nossa intenção. Para ter uma noção básica, vou compartilhar com vocês uns slides que preparei. Entendendo basicamente o conflito Rússia-Ucrânia. Gente, na Idade Média, existia esse território aqui, tá? A Kievskaya Rus, ou, aportuguesando, Rússia Kievana, tá? Essa região era formada por um povo que os romanos chamavam de bárbaros, né? Mas era um povo comerciante do Mar Báltico, que formou esse território aqui, regiões onde hoje estariam a Ucrânia, estariam terras da Rússia também. Então a gente percebe que essas duas nações têm uma raiz comum, têm um antepassado comum, né? No fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, né, a região da Rússia Kievan foi se formando, foi se fragmentando em outros territórios. Ela foi invadida pelos mongóis, né, do Gengis Khan, por poloneses, por lituanos, e acabou em processos de formações territoriais de estados nacionais, formando o Estado Nacional da Rússia, o Estado Nacional da Ucrânia, tá? Formaram-se nações independentes, mas que têm uma raiz comum, a raiz eslava, né? Na Idade Contemporânea, inclusive vai ser assunto de disputa já na Primeira Guerra Mundial, os russos vão se considerar os representantes genuínos dos eslavos. Eles vão pregar até o pan-eslavismo aí, né? Ou seja, formar uma grande nação, um grande território com os descendentes dos eslavos sob a liderança da Rússia. A única coisa é que eles não combinaram com os outros times, né? De qualquer maneira, a Rússia se fortalece militarmente e já em 1793 anexou uma parte da Ucrânia, a parte leste, tá? E aí proibiu que nessa região se falasse o idioma ucraniano e obrigou todo mundo, né, a população da Ucrânia, a seguir a religião que era seguida na Rússia, né, o cristianismo ortodoxo. Durante a Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos, né, o bloco liderado pelos Estados Unidos, chamado de bloco capitalista, e o bloco liderado pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que seria o defensor da proposta socialista para o mundo. O período é chamado de Guerra Fria porque grandes conflitos como das guerras mundiais não ocorreu, mas ocorreu um processo intenso de produção de armamentos, de tensões, de alianças, de modo que o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, formou um exército comum, chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a União Soviética, junto com a China, as 15 repúblicas que a Rússia acabou anexando, formou o Pacto de Varsóvia, né? Enfim, a região da Ucrânia, ela sempre foi muito rica em recursos ligados à construção de armas atômicas. Se você lembrar, ocorreu um acidente radioativo, né, de Chernobyl, em Kiev, que é uma cidade da Ucrânia, né? Desculpa, não é em Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia, é em Chernobyl, né? Próximo de Kiev. E aí o que acontece? Durante a Guerra Fria,
a Ucrânia virou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas em 1922, e isso se manteve até 1991, com a desintegração da União Soviética. Com a desintegração da União Soviética, a Ucrânia virou uma nação independente. Está aí o mapa da Ucrânia, tá? Esse não é o mapa da Rússia nem da União Soviética, é o mapa da Ucrânia. Só que acontece que na região leste, que está ali em laranjinha, tá? E na região sul da Crimeia, né? A região leste é Donbas, e a região sul, Crimeia, nós tivemos a população predominantemente falando russo e se sentindo mais russa do que ucraniana. E aí, essas regiões, na verdade, não tinham um sentimento de serem parte da nação ucraniana. Elas estavam mais próximas a se associarem com a Rússia. E aí vem algumas tensões, né? Porque no mundo pós-Guerra Fria, a OTAN continuou existindo. Um exército comum ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU, que enviaria tropas de paz para os países que fossem seus membros ou parceiros, né? Um chamado artigo 5º do Tratado da OTAN promete a defesa coletiva. E nós temos o seguinte, né? A população ucraniana, de modo geral, tirando aquelas duas regiões que nós falamos no último slide, né? Donbas e Crimeia, eles se sentem com uma identidade que eles reconhecem que tem uma ancestralidade comum, eslava, com os russos, mas eles se sentem muito diferenciados dos russos, da Rússia. Eles sentem, com todo direito, uma nação autônoma, própria. Acontece que a Rússia nunca deixou de ter interesses em manter sua influência na região. Só que os governos locais da Ucrânia, tirando aquelas duas regiões que querem separação, uma inclusive já conseguiu, né, a região da Crimeia, virou território russo, o governo ucraniano se aproxima muito da OTAN, inclusive com grande chance de virar um membro da OTAN. Por enquanto, tem só parceria. E isso realmente afeta as intenções do governo russo, do governo do Putin, que não quer ter um país colado ao seu, membro da OTAN, e com essa grande possibilidade atômica, né? Inclusive com um arsenal ainda da época da Guerra Fria, o que, em casos de conflitos, faria da Rússia um alvo muito fácil para armas atômicas. É uma situação muito complexa, difícil saber se existe um lado bonzinho, um lado malvado. Existem interesses muito complexos que envolvem toda essa questão, né? Bom, qual é o enrosco? O enrosco é que em 2005, né, aquela União Soviética que vinha se fragmentando, é realmente reconhecida como deixando de existir, né? Em 2005, o Putin fala, olha, não existe mais União Soviética, mas a Federação Russa vai se esforçar para manter a sua influência no leste europeu, naqueles países que teriam ascendentes eslavos, né? Os ancestrais eslavos. E a Ucrânia, esboçando aí uma entrada na OTAN, só dificultaria os interesses do Putin, da Rússia na região, né? Porque a gente já falou, existe o artigo 5º lá do Estatuto que prevê o princípio da defesa coletiva. Qualquer país que venha a sofrer ataques militares, ele receberá ajuda da OTAN, lógico, se isso for decidido em assembleia, né? Complicado. Vai ter, então, uma guerra de proporções atômicas? Olha, é lógico que é imprevisível saber o que se passa na cabeça dos poderosos, porque, como diria uma música do Legião Urbana, o senhor da guerra
não gosta de crianças, né? Mas os especialistas no tema apontam que não interessa a nenhuma nação um conflito atômico, porque, afinal de contas, se os grandes conflitos eles têm interesses econômicos, em reservas de matéria-prima, de combustíveis, se você destrói esses locais, essas reservas, essas matérias-primas, o interesse acaba sendo destruído junto, né? O que parece é que é uma guerra mais estratégica, uma guerra de mostrar forças, de medir forças, onde o Putin, né, o governante russo, ele está investindo em fortalecer os movimentos de regiões separatistas da Ucrânia, para que, mesmo que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN, não seja uma Ucrânia tão forte, tão unificada. Como a gente já falou, em conflitos complexos não há o lado bonzinho, mas, infelizmente, é o povo que sofre. O povo da Ucrânia, o povo do mundo inteiro, porque recursos que são disponibilizados para a guerra não são disponibilizados para alimentos, não são disponibilizados para as coisas importantes para os seres humanos, e sim para a morte. Que cada um de nós consiga desenvolver uma mentalidade pacifista e que lute para que haja paz nas nossas relações diárias, nas nossas relações sociais, e que esse espírito de paz coletivo, de alguma maneira, vire um espírito mundial, né? Esse é o meu recado. Espero que esse breve vídeo tenha ajudado um pouco a entender o que está acontecendo na região e que a gente fique menos de cabelos em pé. Um grande abraço.